O livro de Ectes capítulo 10. E havia um certo homem em Cesareia, de nome Cornélio, centurião, do esquadrão chamado Italiano, devoto, e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas doações ao povo, e continuamente orava a Deus. Ele viu claramente em visão, cerca da hora 9 do dia, a um anjo de Deus, que vinha a ele, e lhe dizia: Cornélio. E ele, olhando-lhe atentamente, e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E disse-lhe: Tuas orações e doações subiram à memória diante de Deus. E agora envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de um Simão curtidor, cuja casa é junto ao mar. Este te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava com Cornélio, ele chamou a 2 de seus servos, e a um soldado devoto, dos que permaneciam continuamente com ele. E tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E no dia seguinte, enquanto estes iam pelo caminho, e chegando perto da cidade, Pedro subiu ao telhado para orar, quase à hora sexta. E tendo ele fome, quis comer, e enquanto estavam lhe preparando, caiu sobre ele um êxtase. E ele viu o céu aberto, e descia a ele um certo objeto, como um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas, e abaixando-se à terra, em que havia de todos os animais quadrúpedes da terra, e animais selvagens, e répteis, e aves do céu. E veio-lhe uma voz, dizendo: Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma ordinária ou impura. E a voz voltou a dizer, pela segunda vez: O que Deus purificou, não faças tu como se fosse ordinário. E isto aconteceu 3 vezes, e o objeto voltou a ser recolhido acima ao céu. E enquanto Pedro estava pensando perplexo consigo mesmo o que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que os homens que tinham sido enviados por Cornélio, perguntando pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. E estando Pedro pensando naquela visão, o Espírito lhe disse: Eis que 3 homens te buscam. Então levanta-te, desce, e vai com eles, sem duvidar, porque os enviei. E Pedro, tendo descido aos homens que tinham-lhe sido enviados por Cornélio, disse: Eis que eu sou a quem buscais, qual é o motivo pelo qual estais aqui? E eles disseram: Cornélio, que é centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi revelado por um santo anjo para te chamar até a casa dele, e ouvir de tuas palavras. Então chamando-os para dentro, recebeu-os em casa. Mas no dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns dos irmãos de Jope. E no dia seguinte chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando por eles, tendo chamado a seus parentes e amigos mais íntimos. E sucedeu que, ao Pedro entrar, Cornélio se encontrou com ele, e caindo aos pés dele, adorou-o. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, eu mesmo também sou um ser humano. E tendo conversado com ele, entrou, e achou a muitos que ali tinham se reunido. E disse-lhes: Vós sabeis como não é lícito a um homem judeu juntar-se de estrangeiros, ou aproximar-se deles, mas Deus me mostrou que a ninguém chame de ordinário ou impuro. Portanto eu, tendo sido chamado, vim sem qualquer oposição de minha parte. Então eu pergunto: Por que motivo me mandastes chamar? E Cornélio disse: Há 4 dias que, até esta hora eu estava jejuando, e orava a hora 9 em minha casa. E eis que um homem se pôs diante de mim com uma roupa brilhante, e disse: Cornélio, tua oração tem sido ouvida, e tuas doações têm sido lembradas diante de Deus.
Envia, pois, a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se hospeda na casa de Simão o curtidor, junto ao mar. Quando ele vier, falará contigo. Então logo eu enviei a ti, e bem fizeste em vir até aqui. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus tem te ordenado. E Pedro, abrindo a boca, disse: Reconheço que é verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas sim, em toda a nação, aquele que o teme, e pratica a justiça, este lhe é agradável. A palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós sabeis da palavra que veio por toda a Judéia, começando desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. E sobre Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo, e com poder, o qual percorreu os lugares fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o em um madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia, e fez com que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas sim a testemunhas determinadas por Deus com antecedência, a nós, que juntamente com ele comemos e bebemos, depois dele ter ressuscitado dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo, e dar testemunho de que ele é o que foi ordenado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este todos os profetas dão testemunho, de que todos os que nele crerem receberão perdão dos pecados por meio do seu nome. E estando Pedro ainda falando estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes que eram da circuncisão, tantos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram muito admirados de que também sobre os gentios fosse derramado o dom do Espírito Santo. Porque eles os ouviam falar em diversas línguas, e a engrandecer a Deus. Então Pedro respondeu: Por acaso pode alguém impedir a água, para que não sejam batizados estes, que também, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome do Senhor. Então lhe pediram que continuasse com eles por alguns dias. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, inspirados pela história de Pedro e Cornélio. Ajuda-nos a acolher o chamado para compartilhar Teu amor e salvação com todas as pessoas, independentemente de sua origem. Que estejamos abertos à Tua orientação e dispostos a sair de nossas zonas de conforto, assim como Pedro fez, para construir pontes de fé e compreensão. Que Tua luz brilhe sobre nosso caminho, em nome de Jesus. Amém.